Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa do Anjo da Guarda do Brasil. Deus é sempre generoso em tudo o que Ele faz. Quando nós, às vezes, encontramos pessoas que não acreditam nessa realidade dos anjos da guarda ou dos santos, e eles recorrem sempre ao argumento da necessidade. Isto é, tem necessidade? Eu não preciso de um anjo para me guardar, se Deus é o meu guarda. Eu não preciso de um santo para ser meu padroeiro, se Deus é o meu padroeiro, é o meu protetor, é o meu beneficiador. Meus irmãos, a questão aqui não está na necessidade, mas na bondade generosa de Deus, que quer manifestar o seu amor, o seu carinho e o seu cuidado de várias maneiras. De modo que Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso cuidador, mas Deus tem tantas outras maneiras. Nós temos, por exemplo, São José, que é o padroeiro da igreja inteira, o padroeiro universal da igreja. Ora, nós não estamos falando aqui de necessidade. Deus quis honrar a São José e a nós, dando a São José este ofício, ele que cuidou do menino Jesus e da Virgem Maria. Vamos aqui fechar mais um pouco. Deus, a igreja reconheceu, a igreja inspirada, guiada pelo Espírito Santo, reconheceu em Nossa Senhora, aclamada pelo título de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Não há necessidade. Ora, se nós já temos São José e Nossa Senhora, que Nossa Senhora é mãe da igreja, então por que por um título particular? Porque São Miguel, nós estamos rezando a quaresma de São Miguel, São Miguel é protetor também de toda a igreja. Ora, tem necessidade, se nós já temos Nossa Senhora como nossa protetora, tem necessidade de também São Miguel ser nosso protetor? A questão aqui não é necessidade, a questão aqui é que Deus quer deixar claro que Ele cuida de nós. E nós somos tão importantes e tão queridos, tão amados por Ele, que Ele manifesta o seu cuidado de várias maneiras. O Brasil, como todas as nações, pensem aqui, a América Latina tem Nossa Senhora como sua padroeira. A igreja inteira tem São Miguel como seu protetor. Mas cada nação, além de ter Nossa Senhora como padroeira, nós temos Nossa Senhora Aparecida, nós temos um anjo da guarda daquela nação. Depois, nós poderíamos dizer, cada paróquia tem o seu anjo da guarda, hein? Lembremos-nos de São João Maria Vianney, que rezava ao anjo da guarda da sua paróquia. Então Israel, a nação de Israel, tinha um anjo da guarda. Portugal tem até festa litúrgica para o anjo de Portugal. O Brasil, como as outras nações, também tem o seu anjo da guarda protetor. E nós hoje recordamos, neste dia 7 de setembro, temos aqui até uma representação, uma imagem, um quadro, que nos faz lembrar e nos aumentar a devoção ao anjo da guarda da nossa nação. E, além de um anjo da guarda de uma nação, do anjo da guarda de uma paróquia, nós temos o anjo da guarda pessoal, que Deus nos deu, um anjo da guarda. Quer dizer, é uma maneira superabundante, generosa, que Deus tem de demonstrar o seu cuidado, o seu amor e o seu zelo por nós. Nós não estamos entrando aqui na questão de necessidade, porque, meus santos, entremos aqui, falemos de necessidade. Não havia necessidade de Jesus morrer na cruz, derramar o seu sangue, ser cuspido,
ter apanhado para a nossa salvação. Ele poderia nos salvar simplesmente salvando-nos, ser salvo, e nós seríamos salvos. Mas Deus não quis deixar dúvidas do seu grandiosíssimo amor por nós, morrendo por nós, fazendo-se homem, apanhando por nós, derramando o seu sangue por nós, sendo humilhado por nós. Vocês entendem aqui que quando nós olhamos para o coração de Deus, nós olhamos para a realidade, para a generosidade, e não para a necessidade. Eu não preciso de um anjo da guarda, eu não preciso de Nossa Senhora, dizem os incrédulos, os ingratos. Eu não preciso de Nossa Senhora, Deus é o meu protetor. Eu estou recusando um presente que Deus me deu e que a Deus agrada quando nós tomamos posse e temos devoção desta realidade que Ele nos deu. Nossa Senhora é a minha mãe, é a minha protetora, e a ela eu recorro, porque Jesus isso me ensinou. O Senhor me deu um anjo da guarda, e a Ele eu recorro, porque foi uma graça e um protetor que Deus me deu, e se Deus me deu, é para ser utilizado. Pois bem, esta realidade do anjo que protege e que guarda, nós iremos encontrar em várias passagens da Sagrada Escritura, na tradição da igreja muito presente, mas em várias passagens da Sagrada Escritura. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 48, no versículo 16, nós encontramos o velho Jacó, moribundo, morrendo, e ele vai abençoar os seus filhos, e ele pede que o anjo que sempre o protegeu, proteja também os seus filhos. Gênesis capítulo 48, versículo 16. O anjo que me guardou, que me protegeu de todo mal, abençoe estes meninos. Tão bonita esta fé, esta confiança, e que nós, os pais, poderiam fazer e deveriam fazer tantas vezes isso, quando rezam para o seu anjo da guarda, quando vão dormir, que o meu anjo da guarda tome conta dos meus filhos. Um filho que sai, um filho que está distante, e que o pai, a mãe não tem acesso, que o meu anjo da guarda guarde, vele, proteja, livre de todo o mal os meus filhos, aqueles que me são queridos. O velho Jacó, isso nos ensina. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20, nós encontramos Deus dizendo: vou enviar um anjo diante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Fica de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Isto é, ser atento ao que ele te ensina. De nós, pessoalmente, rezarmos e pedindo: meu Deus, que eu seja sensível às inspirações do meu anjo. Por quê? Porque a vontade do meu anjo é a vontade de Deus. Ele não me ensina nada de inadequado, nada de diferente da vontade de nosso Senhor. E uma outra passagem do Novo Testamento agora, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, nós ouvimos: não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, e que Deus lhes confia uma missão para o bem daqueles a quem eles devem guardar? São anjo, quer dizer um enviado, é um espírito enviado por Deus com uma missão, para uma missão de Deus para o bem, para a salvação daqueles para quem eles são enviados. Pois bem, meus santos, falar de anjo é falar de uma vocação. Isto é, Deus envia um anjo para guardar aquela pessoa, Deus envia um anjo para guardar aquela nação, porque Deus tem um propósito para aquela pessoa, para aquela igreja, para aquela paróquia, para aquela nação, para aquele país.
para aquelas pessoas. Recordar então o anjo da guarda do Brasil é pedir a nosso Senhor que nos conceda a nós, como brasileiros, atingir a missão para a qual nós fomos criados. Quando Deus, meus santos, num dia de Páscoa, deu a conhecer este país por meio da descoberta de Cabral, Deus tinha um sonho para esta nação, para a terra de Santa Cruz, para a terra de Veracruz, para o Brasil. Deus tem uma missão para este país que se reconhece na sua grande maioria como católicos, como uma nação católica que não é tão católica assim, infelizmente, mas que devemos tender a melhorar. E o que nós podemos então fazer como nação? Rezar pela nossa nação. Faz parte do costume, desde no Antigo Testamento, de se rezar pelos seus líderes, de se rezar pelos seus representantes. Nós fazemos isso na Semana Santa, não porque eles sejam bons, nem porque eles sejam santos, mas para que eles, mesmo sem perceber, às vezes, não sejam um caminho para fazer a vontade de Deus, de rezar pelo nosso país, para que de alguma maneira a vontade de Deus seja respeitada. Repito, mesmo que os representantes nem sequer tenham noção disso, mas também rezar pelos brasileiros, por nós individualmente, para que você, como brasileiro, alcance a vocação para a qual você foi criado. Você tem uma vocação. Deus, quando criou você, Deus teve um sonho, Deus teve um plano, Deus tem um plano para a sua vida, de modo que, se você não realizar, ninguém mais o fará. Sempre que eu medito sobre isso, eu fico assim, espantado com a grandiosidade de Deus. Deus tem um plano único. Imagine quantas pessoas já passaram pela terra. Não apenas quantas pessoas existem hoje, mais de 7 bilhões de pessoas, mas quantas pessoas já passaram pela terra e nunca um plano foi repetido. Nunca uma pessoa foi feita igual a outra. E as outras, ainda que existirão, terão metas, vocações diferentes. De modo que, se eu não cumprir, se eu não atingir, se eu não fizer aquilo para o qual eu fui criado, ninguém mais o fará. E o meu anjo me foi concedido, o anjo do nosso país foi concedido para que nós alcancemos e realizemos este sonho de Deus para a nossa vida, para a nossa nação. O anjo, repito aqui, a carta aos Hebreus, são espíritos a serviço de Deus, que Deus confiou a missão de fazer o bem para aqueles que hão de herdar a salvação. Rezemos então, meus irmãos, no dia de hoje, pela nossa nação e por nós. Que digamos com simplicidade: meu Deus, eu quero fazer a Tua vontade na minha vida. Eu não quero, Senhor, passar por esta terra sem fazer o bem que o Senhor sonhou que eu fizesse. Eu não quero viver a minha vida sem que seja aquela vida que o Senhor desejou para mim. Para isso, o Senhor se empenhou. O Senhor me deu um anjo da guarda, o Senhor deu um anjo da guarda da minha nação, o Senhor me deu santos protetores que me amam, sem que eu tenha feito nada para merecer esse amor. O Senhor me deu uma igreja com os sacramentos, o Senhor me deu o ensinamento da palavra de Deus e da tradição, o ensinamento dos santos. O Senhor me concede a graça todas as vezes que eu a suplico. O Senhor me concedeu a graça desde o dia do meu batismo. Quer dizer, o quanto Deus tem se empenhado
que todas essas graças não sejam em vão, que nós ouçamos o conselho do nosso anjo, que nós rezemos pela nossa família, que nós rezemos pela nossa paróquia, que nós rezemos pela nossa nação, que nós peçamos que o nosso anjo interceda pela nossa nação. Se Deus nos deu uma arma tão poderosa, por que não utilizá-la? Mas que de um modo todo particular, hoje, neste 7 de setembro de 2017, nós rezemos pedindo a Deus que nos conceda a graça de nós alcançarmos a vocação que Ele pensou quando criou cada um de nós e colocou nesta terra que chamamos de Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.